Uma boa noite a todos. É um prazer enorme estar visitando pela primeira vez essa casa de amigos de tanto tempo já, né? Pedindo a Deus que ampare, proteja e que desse solo frutifique árvores frondosas, flores de fragrância envolvente e que todo o trabalho de amor ao próximo, de benefício à sociedade que se instala essa mais uma célula da doutrina espírita, traga para esse ambiente toda a sua contribuição no processo evolutivo individual e no coletivo onde ela está atuando. É extremamente gratificante poder fazer parte dessa história também. Para a noite de hoje, eu trouxe um tema e quando eu comecei a preparar, eu achei que ia ser de um determinado tamanho. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai se perguntando onde é que me meti. Porque, na realidade, falar sobre pensamento, a expressão do espírito, é algo extremamente complexo, extremamente amplo. Em alguns momentos, o nível de compreensão nos faz sentir falta de termos vocabulário e capacidade de raciocínio suficiente para absorver tanto conteúdo que encontramos na doutrina espírita a respeito do assunto. Mas, quando a gente bota uma cisma na cabeça e opta por um determinado tema, nesse conteúdo que se vai estudando, a gente vai extraindo o que nos é possível pela capacidade intelectual, pela capacidade de reflexão e expressamos o estudo dentro do que o tempo nos permite. E é isso basicamente que vamos fazer aqui hoje. O conteúdo sobre o tema ele é imenso, mas foi especificamente um livro que chamou a atenção para a gente estar trabalhando em cima desse tema, que foi o livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. O capítulo Forças Mentais. Eu sugiro que leiam, releiam, que no final a gente vai conseguir extrair o melhor que o capítulo nos traz. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, especificamente das questões 456 a 472, nós temos um outro aspecto de reflexão a respeito do pensamento como expressão do espírito. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, esse assunto também é fortemente tratado e trata muito, especificamente no capítulo 11, do percurso pelo qual o pensamento segue até se expressar no mundo físico. Então são nuances e olhares diferentes sobre o mesmo tema. Disso, fizemos um resumo e vamos, queira Deus, conseguir passar para vocês da maneira mais fidedigna que as obras nos colocam. Vamos primeiro pedir socorro a André Luiz, nos explicando esse componente tão complexo que somos nós, os seres humanos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, ele traz uma descrição um tanto mais detalhada, aprofundando as colocações que tem no Livro dos Espíritos a respeito do quem somos. E isso é uma coisa interessante, é uma coisa importante, porque quando nós juntarmos com o capítulo de Joana de Ângeles, nós vamos ver o quanto é fundamental para que possamos entender a questão do pensamento, tenhamos uma noção básica do conceito de quem é o ser humano. E essa leitura da figura, ela deve ser feita sempre nesse sentido. Então, quem é Silvana? Hoje, Silvana. Eu sou um espírito mortal, com uma história pregressa bem longínqua, que tive várias incursões na vida física. E a cada incursão na vida física, eu vim aprendendo coisas novas, desenvolvendo potencialidades, muitas vezes não sabendo lidar com todo o contexto da minha existência, das minhas existências anteriores, me complicando um pouquinho na forma de interagir
com essas novas experiências. Essas complicações podem ter sido em relação a mim mesma, em relação ao outro, em relação ao grupo ou em relação ao ambiente em que eu estava sendo colocado. Mas eu não só errei. Eu também desenvolvi boas coisas, desenvolvi aquilo que a gente chama de qualidades. E tudo isso, a cada retorno da vida física para a espiritualidade, ficou armazenado em mim como arcabouço, como baú que guarda todas as experiências vividas. Ficou tudo armazenado em mim do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional. E no decorrer dessas existências anteriores, eu culminei em mais essa atual, cujo a carteira de identidade diz que eu sou Silvana, proveniente da gestação advinda dos meus pais, que por um ajuste genético me propiciaram o corpo que me é mais favorável nessa existência para que eu dê continuidade ao meu processo evolutivo. Então, quem somos nós? Nós somos o espírito imortal que, segundo André Luiz, se comunica com os demais componentes de maneira permanente e ininterrupta. Ele traz aqui uma estrutura que chama corpo mental, que é a estrutura fluídica, segundo ele, e no próprio capítulo ele deixa bem claro que muitas dessas definições, apesar de feitas da maneira mais completa que ele podia, ainda assim eram relativamente limitadas pela falta de vocabulário, pela falta de compreensão que nós teríamos para detalharmos de maneira mais profunda. Ele nos coloca essa estrutura que é o corpo mental, que é uma estrutura fluídica que permite a ligação do espírito com o seu perispírito, que é o corpo que todos nós sabemos, e o Livro dos Espíritos traz isso. Quem somos? Um espírito que possui um perispírito, que quando encarnado é este, a forma e a ligação entre o espírito e a matéria, produzindo o corpo físico. Esse corpo mental, ele faz a ligação com o perispírito, e entre o perispírito e o corpo físico temos um outro componente fluídico que chama duplo etéreo, que é, digamos assim, o nosso tanque de gasolina, onde o fluido vital para a atual existência está armazenado na quantidade que precisamos para vivenciar o tempo programado de estarmos aqui. E ele é a ponte de transmissão entre o perispírito e o corpo físico. Basicamente, rapidamente é isso. Aí vamos adiante para a gente entender aonde o pensamento está nessa história que a gente está contando, né? Então agora eu convido vocês a refletir um tema, uma parte do capítulo Forças Mentais, que a gente tem que ir por partes para poder, além de, obviamente, degustar, compreender. Porque Joana de Ângeles, quando ela quer, ela puxa a gente lá no fundo para mexer com o raciocínio. O que ela fala sobre o pensamento, expressão do espírito e veículo de comunicação? Ela começa nos dizendo o seguinte: o pensamento é um dínamo de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente. Ou seja, nós não conseguimos parar de pensar, nem quando nós quisermos, porque o pensamento é a expressão do espírito. E como que ele é a expressão do espírito? Aí ela vem e nos coloca: conforme o conteúdo emocional do que se reveste, ele é a exteriorização do espírito, é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando veículo de comunicação e de expressão variada. O que é esse pensamento? O que a mente transforma que o cérebro material pega? Ele pega os sentimentos. O pensamento, na realidade, ele é a expressão da nossa emoção. E a nossa emoção é quem? Quem somos. A forma como vivemos, como sentimos as situações e como nos expressamos para o ambiente material ou para o ambiente íntimo, é a maneira de transformar emoções em ideias.
A transformação de emoções em ideias é igual ao pensamento. Então ele é permanente, ele é contínuo. E a qualidade dele está diretamente relacionada com o nosso estágio evolutivo, com a nossa condição moral. Ou seja, pensamos aquilo que somos. E se somos desalinho ou equilíbrio, ainda estamos no estágio evolutivo que nós temos dificuldade de estabilidade. Nós não conseguimos ainda nem sequer acordar e dormir com nível de estabilidade mental mantido. Muitas vezes acordamos com disposição, bem-humorados, fazemos a nossa oração, nos comprometemos perante Deus, queremos chegar pelo menos até o meio-dia com bom humor e equilíbrio, que nada irá nos desequilibrar no decorrer do dia que se segue. Muitas vezes, quando saímos do quarto e encontramos o filho no corredor, que acordou de mau humor, e damos bom dia, meu filho, tudo bem? E ele nos responde, bom dia só se for para ti, mãe. Aquilo já começa a nos desequilibrar. E se nós não temos o hábito de educar as nossas emoções, que é uma conquista diária e permanente, para mantermos um relativo equilíbrio do nosso expressar, nós temos variações o dia inteiro. Nós ainda temos uma fragilidade moral, no sentido de termos resistência para as adversidades do cotidiano. Então, não precisa muito para nos tirar do prumo. Não precisa muito para nos tirar de um bom humor e equilíbrio para um desajuste, um desequilíbrio e um pânico no final de um dia. O mundo atual é um laboratório, exercício, uma escola permanente. Para nós nos tornarmos absolutamente alheios a todo o contexto em que nós vivemos, hoje nós não conseguimos, nem se nós ficarmos trancados o dia inteiro dentro do quarto. Por quê? Porque o pensamento é forma de expressão, é meio de comunicação, mesmo quando não falamos. E a gente vai ver como é que isso vai se dando. Aqui ela coloca algumas coisas interessantes. Já falamos a questão do conteúdo emocional. Já falamos a questão da transformação em ideia das nossas emoções. Falamos que é veículo de comunicação. Falamos que é uma força que irradia. Opa, aqui tem um detalhe. E a figurinha traz uma outra terminologia que André Luiz nos trouxe nas suas obras, já especificamente no nosso lar. Psicosfera. O que é isso? Pensamento é igual a suor. Quando eu penso, eu expresso. Quando eu penso, eu expresso. Mas eu não falo, mas eu expresso. Em forma o quê? De energia, de vibração. Por isso que quando às vezes a gente entra num ambiente que ninguém falou conosco, nós não trocamos duas palavras com pessoa nenhuma, e nós chegamos num ambiente, ai, que ambiente desagradável esse. Ou com alguém, uma pessoa que nós nunca vimos antes, e que vamos conversar a primeira vez, e que aquela pessoa nos causa um desconforto ou uma agradabilidade absorvente. Sem nem trocarmos palavras com ela. O que é que acontece? O nosso estado de alma, que é o nosso pensamento contínuo, transformando as nossas ideias, as nossas emoções em ideias, ele vai ao nosso entorno. Ele se transforma na nossa carteira de identidade vibratória. E aonde quer que nós estejamos, nós estaremos irradiando o nosso estado íntimo. Por isso que nós temos essas percepções de ambientes e pessoas, mesmo não convivendo ou não sabendo muitas vezes quem são essas pessoas ou o que fazem ou que ambiente é esse, muitas vezes não definindo.
Vamos adiante. E aí aqui começa a misturar Joana de Ângeles com André Luiz. Voltando ao desenho do André Luiz, ele coloca que o pensamento, ele parte do espírito, porque é a transformação das emoções em ideias, e ele vem se expressar cá fora, no corpo físico, quando estamos encarnados. Mas, vendo a leitura de abertura, ela coloca isso em muitos momentos. O que é que acontece? Como diz uma das frases mais célebres da filosofia humana, penso, logo existo. É exatamente isso. Porque quando nós desencarnamos, o nosso corpo físico vai para o processo de degeneração próprio da condição biológica. O nosso dupletério, por ter gasto o fluido do qual veio revestido e armazenando durante a nossa existência, cumpriu o seu papel. São dois elementos que saem da nossa constituição. Nós ficamos com o restante. E se a fonte do pensar é do espírito, continuamos pensando e vivendo e existindo após o desenlace do corpo físico. E lembrando que, sendo o pensamento a forma de expressão e de comunicação do ser, na espiritualidade, ele é o nosso falar, ele é o nosso sorrir, ele é o nosso chorar, ele continua sendo o nosso expressar do nosso mundo interior. Por isso, que juntando agora com o Livro dos Espíritos, vamos ao capítulo 9, e aí Kardec faz aquela série de perguntas que procuram tirar a dúvida: como é que se dá essa história da relação do mundo espiritual com o mundo corporal? Como é que se dá essa relação da sociedade desencarnada com a sociedade encarnada? Como é que existe essa interação? É só na sessão mediúnica? Só na hora da psicofonia, da psicografia? Só no momento do fenômeno de comunicação entre os mundos? Obviamente que não. Mas tem uma pergunta desse capítulo que eu acho que mexe com a gente nos brios da individualidade e que ela nos pega pelo pé. Ela nos chama a responsabilidade. Ela nos alerta que não adianta a gente achar que está isento do relacionamento humano pelo fato de estar lá, no nosso quarto, sozinho, pensando o que nós quisermos a respeito do que nós quisermos, que nós estaremos sós. Que é a questão 459. Quando Kardec questiona se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E os espíritos olham para nós e dizem assim: sinto muito, mas muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Isso sempre me deixou meio assim: como assim me dirige? Como assim? Não mesmo, aqui não. É óbvio que sim. Pensamento é expressão do espírito e meio de comunicação. A gente pode chegar ao ponto de dizer, que nós, quando pensamos, chegamos a exalar nosso cheiro. Chegamos a exalar a nossa cor evolutiva. Nós exalamos o que somos. Se nós lembrarmos da figura anterior, em que quando perdemos o corpo físico e ficamos, obviamente, com o nosso corpo perispiritual, continuamos existindo porque continuamos pensando, nós vamos chegar à conclusão que o meio de comunicação na espiritualidade é o pensamento, e da espiritualidade conosco também. E essa nuance de comunicação, ela é tão sutil, ela é tão espontânea, que nós, não raro, na maioria das vezes, sequer nos damos conta
que o nosso pensamento não é genuinamente nosso. Ele pode, na maioria das vezes, por isso que eles colocam de ordinário, na maioria das vezes ele é o resultado da mescla de uma conversa não percebida. Em que muitas vezes, como eu estou centrado pensando numa determinada situação, por uma questão de sintonia e atração, eu vou arrecadando as companhias que me são similares. E a nossa troca mental, ela se dá de maneira tão discreta que eu não me apercebo, tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo. E nisso a gente pode ir adiante e perceber que o pensamento, ele é uma fonte formadora de situações. Ele praticamente concretiza aquilo que mentalmente nós vamos elaborando. As nossas emoções, que se transformam em ideias, elas são concretizadas quando o nosso pensamento se expressa em ações, em palavras, em atitudes. E isso, nesse ponto, o nosso pensamento passa a ter uma relação direta com a nossa vontade. Eu posso ter um pensamento que me estimula a fazer uma coisa que me levaria a um resultado positivo. Eu não tenho vontade de fazer isso. Porque me dá trabalho. Ai, eu vou ter que mexer em coisa que eu não quero. Ai, deixa aquele negócio lá guardado naquele baú de emoções que eu melhor, eu não estou afim de fazer. E vem aquilo, ó, está na hora. Tu já vem guardando isso há tantas encarnações. Vamos começar a mexer. Vamos começar a limpar, vamos começar a fazer uma faxina, vamos deixar isso vir à tona. E a gente vai deixando de lado, vai deixando de lado, vai deixando de lado por escolha. E aí chega num ponto da vida que Deus, através das suas leis, nos olha e diz assim, opa, risco-benefício. Se continuar esperando pela boa vontade, o negócio não vai andar. Está na hora de a gente botar a funcionar as situações que vão acordar esse indivíduo. E aí nós entramos naquelas situações de vida em que nós nos vemos obrigados a nos encontrar conosco mesmo. Obrigados a nos encontrar com aqueles que nós corremos há algum tempo deles. Obrigado a conviver. Obrigado a interagir. Obrigado coisa nenhuma. Como assim coisa nenhuma? Como assim coisa nenhuma? Se quando vem no meu útero, se desenvolve, nasce lá todo bonitinho, toda uma programação cinematográfica para a chegada desse filho, toda uma expectativa, toda uma prospectiva sobre esse ser que está chegando. Que quando nasce, na primeira pega na maternidade, a gente olha e diz, que bonitinho, mas por que será que me causa esse desconforto a hora que eu estou olhando para esse nenenzinho tão desejado? Por que será que parece que eu estou encontrando meu amor novamente? Aí a vida vem fazendo a gente se reencontrar nessas situações. E a nossa vida, queiramos ou não, ela é resultado de escolhas. E as escolhas são resultado da nossa forma de pensar, com a nossa vontade de agir na qualidade daquilo que somos. Pela interferência, qual é voltando à questão do Livro dos Espíritos, como se dá a interferência dos espíritos em nossas vidas? Por sintonia. Pensar e agir semelhantes. Quando somos invadidos por pensamentos que nos levam para um lado ou para o outro, nós temos duas escolhas. Ou nós aceitamos, ou nós refutamos, e aquilo pode ser bom para nós, mas não queremos. Ou aquilo não nos parece bom e nós vamos refutando. Ou nós aderimos. Quando nós aderimos, está feita a escolha. Até o aderir ou refutar, nós ainda podemos tomar decisões. Uma vez decidido, uma vez o plantio feito,
aí a colheita é obrigatória. A consequência diária, isso aqui não é uma coisa que acontece uma vez na nossa vida, isso aqui acontece a cada segundo do nosso dia. Quando nós escolhemos, dependendo da qualidade disso que nós escolhemos, dependendo da condição da escolha feita, nós vamos ter consequências com condutas e companhias equilibradas ou com condutas e companhias doentias e desequilibradas. Não tem jeito, a escolha está feita, a gente não volta atrás. É possível. Normalmente, a lógica nos diz que quando o resultado dessa escolha nos trouxe conduta e companhias equilibradas, a gente quer manter. E é assim. E é nesse exercício de acerto e de erro que a gente vai amadurecendo na vida, e na vida, quando eu digo, não é só na atual, é na história, na trajetória, a gente vai percebendo e vai aprendendo o que nos convém e o que não nos convém. Às vezes a escolha de condutas e companhias doentes e desequilibradas, a princípio parece uma boa. No decorrer do tempo, ela vai nos mostrando as consequências daquilo. E a gente não tem como resolver isso? Tem. Porque assim como a gente tem sintonia, a gente pode ter a distonia. A gente pode perder essa sintonia. Como que a gente pode perder essa sintonia? Tanto do equilíbrio quanto do desequilíbrio. É saindo daquela faixa vibratória. Como que a gente perde a sintonia com o nosso anjo de guarda? Fechando os nossos ouvidos para eles. Aquele conselho, aquela situação durante o sono físico que nós nos desprendemos e ele está ali do lado dizendo: opa, hoje eu já vim aqui bem rapidinho para te pegar porque nós precisamos fazer uma DR, meus Deus. E naquela discussão de relação ele vai dizendo: olha, tal situação que está acontecendo contigo, tu lembra antes de tu voltar que isso, tu teve essa situação com fulano, que foi assim, que foi assado, que lá tu decidiu que dessa vez tu ia te enfrentar, que dessa vez tu ia trabalhar a tua tolerância, tu ia trabalhar a tua paciência, que tu já tinha prejudicado tanto ele, tu sabia que essa reunião entre vocês dois nessa existência não ia ser uma coisa fácil, mas tu visse que o teu prejuízo sobre ele foi tão grande que não era mais do que obrigação tua nessa existência ter a paciência e ter a tolerância para reconquistar esse coração. E não estás indo por um caminho bom. Tu estás dificultando esse processo, porque tu estás deixando as tuas emoções desequilibradas das relações anteriores com ele terem um peso maior do que a renovação dessas emoções para a predisposição de um novo relacionamento. E aí a gente volta, acorda e pensa assim: ah, fulano não me soltou nem durante o sono, parece que sonhei com ele ou sobre ele. Mas a gente acorda no despertamento. E é aquilo que pai, que mãe, que irmão, que marido, que esposa, que companheiro, que companheira fazem no dia a dia da humanidade. É respirar fundo, sentar na cama e dizer: bom, vamos tentar hoje de novo, vamos ver se hoje a coisa dá certo. Agora nós também podemos refutar o auxílio. Por rebeldia, por preguiça, porque dá trabalho a gente se reajustar, dá trabalho a gente se enfrentar, dá trabalho a gente se conhecer. E quando a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual é a melhor forma que nós temos de enfrentar esses desajustes todos e não nos afundarmos junto com eles, basicamente é essa pergunta, os Espíritos nos respondem de maneira bem curta: conhece-te a ti mesmo. Ah, não, deixa eu conhecer o outro, julgar o outro, falar do outro, que é mais fácil. Resolver isso comigo, aí não, aí já está querendo muito, é muito difícil a gente fazer isso. Então, esses desafios e essas sintonias, para quem que a gente dá olhos, para quem que a gente dá ouvidos no nosso dia a dia, é uma escolha nossa. Não botemos a culpa na esposa inconsequente, no marido intolerante, no filho que não
toma rumo, no governo que é corrupto, no poder judiciário que não toma atitude imediata. Cada um tem a sua responsabilidade, mas sobre a minha vida a responsabilidade é minha. Sobre o meu modo de caminhar a responsabilidade é minha. Sobre a minha forma de agir a responsabilidade é minha. Não tem como eu passar adiante. Vamos adiante. E aí a gente vai finalizando já esse raciocínio extremamente rápido e superficial sobre o tema. Quando a gente vê que a melhor forma de a gente conseguir substituir as nossas dificuldades emocionais, que se traduzem pelos nossos pensamentos em desalinho e, consequentemente, nossas ações desequilibradas, é o nosso processo de transformação íntima. Hoje eu escutei estava escutando uma palestra do Haroldo, ele falou um negócio que eu achei super interessante a respeito disso. A palestra era a reforma íntima. Em determinado ponto ele colocou o seguinte: a gente tem que lembrar que a transformação íntima é como arrumar um avião em voo. Ele não pode aterrissar. Nós não podemos esperar que a gente um dia pare e tenha tempo para pensar e planejar uma reforma íntima a longo prazo. A reforma íntima ela é feita todos os dias quando acordamos e todas as noites quando vamos dormir. É no dia a dia, é nas atitudes, é no cotidiano, é nos relacionamentos. A gente vai caminhando na estrada evolutiva e se transformando. Aquela pedra de rio que a gente usa para decoração de vaso, bem redondinha, bem bonitinha, lá no começo do rio ela não estava assim. Ela estava cheia de ponta, estava fosca, estava feia. E foi vindo na turbulência da correnteza do rio, na batida do convívio de uma com as outras, que ela foi se arredondando, foi se iluminando pelo atrito e foi se transformando na pedra bonita que a gente paga uma grana para enfeitar um vaso dentro de casa. Não acredito que a imensa maioria de nós gostaríamos de ter aquela pedra se nós tivéssemos encontrado ela lá no início do rio. Ela veio fazendo o trajeto dela. O processo de transformação íntima nossa é assim. Ele é trabalhoso. Nós temos que arrancar o homem novo de dentro do homem velho que nós somos. E temos que esculpir isso no labor do dia a dia, nas dificuldades do relacionamento familiar, do relacionamento em ambiente de trabalho, do relacionamento social. É dali que vai surgir o diamante. É da pedra bruta que nós ainda somos. Podemos fazer coisas que nos facilitem esse trabalho? Podemos. Podemos fazer a limpeza diária das nossas emoções. Trabalhar os nossos ranços, o nosso ódio, a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que nos impede até de estarmos precisando de ajuda. E nós não admitimos a possibilidade de chegar, às vezes nem para Deus, e dizer: meu Pai, me ajuda que sozinha eu não estou conseguindo. Nós não conseguimos chegar e olhar para o companheiro ou para a companheira e dizer assim: estou mal, estou precisando de colo, me ajuda hoje. Porque essas emoções de péssima qualidade nos ajudam a esconder quem nós somos na realidade. Nos ajuda a esconder as nossas fragilidades, querendo expor ao mundo que somos um ser só com qualidades. E nós não somos, porque se fôssemos, não estaríamos aqui. Como que a gente faz isso, além da solicitação de ajuda do cotidiano? A oração, ela é um elemento importantíssimo para melhorarmos o nosso processo de sintonia, para estarmos expostos ao auxílio da espiritualidade que nos ampara e nos envolve. O hábito diário de boas coisas, de bons livros, a boa leitura, a boa conversa,
a boa notícia da televisão, filtrarmos um pouco mais essa sujeira na psicosfera desse planeta, que não é que tenhamos que ficar alheios, mas nós temos que ter cuidado com o que nós vamos deixar entrar. Porque aquilo que entra gera emoção, gera pensamento, e lá vem o corrosivo, nos transformando, nos maltratando, nos fazendo sofrer. Lembrando ainda que a evolução ela se dá pelo equilíbrio da inteligência com a moral. Emoção e razão, andando de mãos juntas. Hoje, como é que a gente está? O coração está lá embaixo. A parte moral, ela está desnivelada da intelectual, porque a intelectual é infinitamente mais fácil do que de ser adquirida. Infinitamente mais simples. Agora, quando temos que trabalhar a parte moral, como diz o ditado popular, aí o bicho pega. E vamos encerrando com a fala do nosso Emmanuel, que diz que não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce com Deus, que nos dá todas as oportunidades para trabalharmos no nosso processo evolutivo. Mas o trabalho vem de nós. Não temos alternativa. Lembrando sempre que o Cristo já nos alertou: orai e vigiai, pensamentos, palavras e atos. E pensamento, no atual estágio evolutivo que nos encontramos, não podemos mais deixar ser um potro selvagem que corre para onde quer. Está na hora de nós, como tomadores do nosso processo evolutivo, passarmos as rédeas na mão e irmos nos enfrentando para poder irmos nos trabalhando. Fica tranquilo, é coisa para algumas encarnações, mas comecemos hoje, nesse momento, não percamos tempo. Uma boa noite, uma boa semana e muito obrigada pela atenção de todos.